E aí, querido formanda, médico veterinário? Médico veterinário, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindas, todo mundo. Terceira aula da Semana do Paciente Grave. Mais uma Semana do Paciente Grave, a gente aproveitando nosso tempo para tentar levar um pouco da nossa experiência para você. Espero que você esteja gostando. Vai deixando seu comentário, seu feedback, manda um DM para a gente lá no Instagram. Printa a sua tela da Semana do Paciente Grave, se comunica com a gente, mostra que está valendo a pena, porque eu tenho que saber que está valendo a pena aí para você, tá bom? Bom, a aula passada, acho que deu para aprender bastante coisa sobre direito veterinário do ponto de vista do veterinário, quer dizer, como, quando, de que forma eu posso utilizar o meu jurídico da melhor forma possível, quer dizer, esse aporte para lidar com situações muito delicadas, toda a papelada, a documentação de emergência para você não se escapar de todos os seus compromissos durante aquele atendimento inicial, onde você ainda não sabe com quem que você está lidando, quais são os riscos, quer dizer, gerenciar esses riscos é basicamente preencher bem seu prontuário do início ao fim, ter toda a documentação e saber que você precisa de ter um escritório, alguém que te apoie para evitar processos que sejam realmente injustos, né? Porque a gente não consegue evitar a demanda, né? Que o cliente realmente queira saber mais sobre seus direitos. Mas você aprender os seus direitos sobre aquele tipo de atuação dentro da emergência acaba sendo muito importante. Mas você sabia que, basicamente, eu já vi alguns colegas e alguns CNPJ sucumbirem, né, por falta de preparo nessa área e falta de retaguarda jurídica, e eu espero que você esteja mais blindado contra isso, mais preparado. E eu diria que o que vai completar essa blindagem jurídica é o encontro de hoje, né? Quando a gente fala de comunicação, uma das aulas importantes, obviamente, dessa semana, porque ela fecha a tríade de ferramentas antes da gente terminar a Semana do Paciente Grave, ensinando vocês a juntar esses pilares, juntar essas ferramentas dentro de um exemplo um pouco mais prático. Então, a gente vai tentar aqui passar para vocês como tentar dominar melhor essas emoções, comunicar perda de pacientes, manejar essas circunstâncias que são muito extremas, em termos de estresse, de emoção, de consultório. E a gente vê que um dos primeiros problemas e um dos principais problemas que a gente encontra nesse meio é que, apesar de ter e haver profissionais muito bons do ponto de vista técnico, a falta de sensibilidade ela é brutal. Quer dizer, a gente vê isso na medicina humana bastante, a ponto, né? Lembro sempre da normalização da mediocridade, né? Como que agora a gente tem que discutir humanização de atendimento, né? É importante você implantar a humanização do atendimento. A gente nunca tinha que ter perdido isso na medicina humana, nos nossos atendimentos. Aí você vê o estímulo, por exemplo, ao serviço Cat Friendly. Espetacular o programa Cat Friendly, mas precisava? E o Dog Friendly, né? E o Vet Friendly, né? Então a gente nunca tinha que ter perdido isso. Deixar que um dia ruim te torna um brutamonte na hora de comunicar perda, uma piora de um quadro, a solicitação de um novo orçamento. Então, assim, cobrar no momento que o proprietário está em prantos, né, com a perda recente, pô, como é que eu faço isso? A gente vê isso. Se colocar na internet, vocês vão ver um monte de coisa. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Você pega, por exemplo, Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que é um site que eu acesso bastante. Entra lá em segurançadopaciente.com.br, vai ser essencial para a referência sua de segurança do paciente. Você vê, comunicação entre médicos e enfermagem, né? O problema é a omissão, olha lá, falta de informação, né? Olha lá, os principais problemas da comunicação no ambiente hospitalar. Omitir informação, omitir 30% dos casos. Falta de clareza, explicou em veterinarês camoniano, né? Contexto errado. Pegou o proprietário numa hora péssima, pegou a família numa hora horrível, no lugar horrível para tentar dar notícia. Às vezes, para a pessoa errada, 14% das vezes dá notícia para quem não tinha que ter recebido a notícia. 12% das vezes informação errada. 6% comunicação inapropriada, considerada inclusive ofensiva por parte da família. E o impacto na assistência, olha lá, 70% das vezes vai gerar impacto na visão do cliente sobre o seu negócio. Então nós estamos falando de algo que muda muito as relações entre médico veterinário, proprietário, e nessa tríade o animal está ali no meio. E tomando um exemplo legal, por exemplo, o Instituto Vencer o Câncer, nós estamos falando de uma situação, poxa, trágica para as famílias, comum, né?
um site que envolve a comunicação com familiares e pessoas que têm ou passaram pelo câncer em algum momento. Olha lá, falta de sensibilidade de médicos é queixa frequente de pacientes. Gente, nós estamos falando de oncologia, onde a premissa inicial é que tem alguém sofrendo muito. E uma das grandes questões que vem sendo discutidas, justamente a falta de sensibilidade. Então é certeza que você já presenciou isso num estágio ou com um colega, uma situação chata de alguém que parecia estar atendendo ele até por obrigação, né? Fim de plantão, tá puto com o resto do dia, não sabe o que faz ali, quer dizer, não conhece o real papel. Não tem coisa pior do que lidar com gente, nem que momentaneamente, às vezes a pessoa não é uma pessoa má, mas aquele momento é um momento muito oco, né? Vazio, totalmente ineficaz, parece estar ali cumprindo tabela e ainda dando diagnóstico ruim, né? Quer dizer, esse é o pior tipo, né? Tecnicamente ruim, se comunicando ruim e sendo financeiramente ruim para o negócio. Quer dizer, se você para observar a gente que é cobiçada no mercado, e não são poucas as pessoas, de novo, está faltando gente, tem características relativamente frequentes ali. Empatia, compaixão, abrir a boca na hora certa, escutar muito, falar exatamente o que as pessoas querem ouvir, né, no momento certo, saber tratar bem, obviamente, o animal numa situação grave, tecnicamente fluindo bem com a conversa. E é algo que a gente vai adquirindo com o tempo e com treinamento. Eu, por exemplo, adoro quando eu tenho proprietário perto de mim, vendo o que eu estou fazendo, que eu possa me comunicar abertamente com ele. Eu não escondo nada do meu tratamento. Eu realmente tenho que confiar no meu taco. E saber como lidar com o animal naquele momento que a gente veio discutindo aí na nossa aula 1, principalmente, como é que acalma, como que lida com a família em si, para deixar todo mundo satisfeito. Não é sobre ou somente sobre resultado final, desfecho técnico, morte ou vida, mas como que as pessoas encontraram valor naquele seu atendimento, que é o que diferencia, basicamente, entender quanto que custa de quanto que vale. Então, pensa aí, se chega um doente em estado grave agora, família gritando, problemas graves, o animal está morrendo, e ainda eles avisam para você, olha, estou trazendo de outra clínica, houve um erro grave ali, eu quero que você resolva para mim. Gente, eu vou ter que ainda lidar com o problema de ser ético com outro serviço. Aí o doente vai, pum, a gente não consegue resolver, a gente perde aquela vida ali, não tem o que fazer. Então, esse tipo de situação é comum. Tem animal que vê com aquela história clássica, ficou 3, 4 dias internado em outro hospital, outra clínica, faz uma alta solicitada, já com uma demanda complexa, inclusive com probabilidade de processo no outro serviço, e chega para você nas últimas, quer dizer, você acaba perdendo e tem que comunicar a perda, ainda dizer que, claro, teve um custo. Então, se você tem uma família em estado de choque, chorando copiosamente, às vezes escandalosamente, como é que eu resolvo isso numa recepção onde tem outras pessoas felizes com um bom resultado, tentando transmitir um outro tipo de vibração ali dentro daquela recepção? Você sabe como proceder para cobrar de alguém que acabou de perder um paciente ou que teve uma notícia ruim, né? E claro, é importante, nós vivemos disso, de composição de serviço. E acho que é um pouco sobre isso que a gente vai discutir. Realmente hoje é uma aula preciosa. Eu agradeço demais, assim como eu fiz na aula de Direito. Aqui eu agradeço muito a professora Joelma Ruiz. Deixo já o meu agradecimento público aí para ela, porque o pouco que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai conhecendo pessoas que nos orientam. E a professora Joelma provavelmente foi a primeira psicóloga a se envolver diretamente com esse tema dentro da medicina veterinária no Brasil. Depois dela vieram muitas outras profissionais muito boas, mas a Joelma é pioneira, né? Desde que entrou no serviço do Vet Suporte com a querida Andressa Conte em São Paulo, há pelo menos uns 10 anos atrás, trouxe esse lado para a gente. A gente vinha trabalhando o estudo do burnout um pouco à parte. Quando a gente se conheceu, acho que as coisas ficaram mais sinérgicas, né? Então eu sempre agradeço, porque um pouco do conhecimento e essa visão que a gente tenta trazer para vocês é de como aproveitar o profissional dessa equipe multi no momento certo. Quer dizer, você não vai conseguir trabalhar isso de uma forma individual. Você precisa sempre de ter o apoio, o suporte do psicólogo para entender melhor essas ferramentas, inclusive poder oferecer esse suporte para aqueles proprietários. Então, anota tudo, pega as informações mais valiosas, não se esqueça, temos sorteio aí pela frente. Sorteio vai de quem fez isso, cola de direito, quem está fazendo isso aqui, pega as melhores informações,
Coloca lá no Instagram, printinho da tela. Fala, olha só, isso aqui foi o que eu aprendi hoje. Olha a ferramenta legal que o Rodrigo está trazendo para a gente na Semana do Paciente Grave. Marca @RicoBevex e você pode ser um dos sorteados aí a ter uma bolsa de 100% do próximo MI. Olha o curso aí de quase 220, 230 horas, pós-graduação aí para você praticamente. Quase R$8.000 vai ter bolsa, vai ter sorteio de 100% do MI para você, de 50% também, vai ter movie, vai ter simpósio, tem bastante sorteio para aqueles que postarem e repostarem mais informações aqui dessa Semana do Paciente Grave, porque lembra, é meu tempo sendo doado para vocês e eu preciso que vocês me ajudem a transmitir essas informações. Então, quanto mais vocês marcam, compartilham, vocês me ajudam a manter isso aqui de pé, sempre agradecendo aos nossos patrocinadores o tempo todo. Então, bora nessa? Estão prontos aí para a gente começar a discutir um pouquinho? Então, peraí, vamos começar já já. Muito bem, muito bem. Então, nossa proposta de hoje é poder conversar com você aqui sobre as situações onde a comunicação realmente faz uma diferença brutal. Eu acredito muito que tem a ver, eu lembro sempre de um caso, quase que lenda urbana, né, na veterinária. O cliente deixa o paciente para uma consulta, um paciente terminal, né, com várias disfunções orgânicas, um problema oncológico sem resolução, idade muito avançada, componentes clássicos, né? O colega sugere para o proprietário, Dona Maria, melhor para o Bob realmente é a eutanásia, né? E ele vai sofrer menos, acredito que ele tenha passado uma vida tão linda com a senhora, e tentou ser simpático, né? Explicou a Dona Maria, não, claro, eu concordo plenamente. A senhora pode assinar o termo de eutanásia? Claro, posso assinar o termo de eutanásia. E a eutanásia aconteceu, né? O Bob foi descansar, né? Tá tudo certo. Isso era o quê? 9 horas da manhã? 6 horas mais ou menos, a Dona Maria aparece na clínica e conversa com a recepcionista e diz, olha, não, vim buscar o Bob, né? A recepcionista achou um pouco estranho, né? Porque sabia que o Bob já tinha sido eutanasiado. Falou, Dona Maria, mas ele foi eutanasiado. Sim, sim. O doutor disse que ele ia ficar bem, né? Que depois, né, dessa eutanásia ele ia ficar melhor, que ia ser melhor para ele. Então agora eu fiquei tão feliz porque eu achei que o Bob já não tinha mais jeito, né? E com essa tal de eutanásia eu acho que agora deu tudo certo, né? Então eu vim buscar ele para levar ele para casa. Dona Maria, o Bob estabilizou, né? E aí, o que é estabilidade? O que é eutanásia? O que ele vai ficar bem? Tem gente que não está preparado para certos tipos de notícia. É um negócio danado, né? Em algum momento vocês vão passar por isso, você que é recém-formado, você que é estudante, com certeza vocês vão ganhar essa experiência um pouco mais na marra, porque são pouquíssimas as oportunidades que a gente tem ao longo da carreira como médico veterinário de sermos treinados para simulações reais desse tipo de transmissão de informação. A gente espera que essas ferramentas cada vez estejam mais presentes na sua formação, seja na graduação, seja na pós-graduação. E antes de continuar exemplificando para que lado que a gente quer caminhar, acho que é importante lembrar o seguinte, assim, quando você está dentro de um consultório, dentro de uma internação, ou o nosso motivo de estar trabalhando, nós, por exemplo, como Intensivete Saúde Digital, prestando serviço de suporte de telemedicina, ou nós como Intensivete Núcleo de Medicina Veterinária aqui em Brasília, a gente quer dar paz, né, e liberdade. Quando eu estou oferecendo o suporte remoto para um colega, eu quero dar paz e liberdade para ele. Quer dizer, a maioria dos gestores, dos plantonistas, convive com muita falta de tempo, não consegue se dedicar nem ao paciente como um todo, ao seu negócio, e aí, claro, não dedica à sua família também, não tem tempo. E acaba ficando com medo de não salvar, de perder paciente e depois ter que passar esse medo todo para frente. Quer dizer, nós, como suporte remoto, temos o objetivo de solucionar essa dor, né, de dar paz e liberdade aos colegas que a gente ajuda. Você no consultório com o seu cliente, o que você quer dar para ele? O que você está querendo solucionar? A erliquiose? A leishmania? Qual que é a dor do seu cliente? Como é que você enxerga esse tipo de situação? O que você vê ali? O que o seu cliente enxerga aqui? Você está vendo um animal em ventilação mecânica, com várias bombas de infusão contínua, um paciente grave, mas o que o seu proprietário está vendo? O que ele está enxergando ali? Será que ele está vendo a doença? Ou ele está sentindo falta daquele animal no convívio familiar?
Você esqueceu qual que é o papel daquele paciente naquela família? E eu não quero discutir se a humanização, que não é nem humanização, mas eu chamo de animalização, né? Mas a humanização do animal chegou num ponto de altíssima discussão e polêmica, né? Num extremo, gente que acha que é doença, no outro acha que é uma nova forma da sociedade se comportar ou se organizar. Fato é que os animais estão dormindo na cama com as pessoas, estão recebendo testamento de pessoas, recebem tratamento humano, comem à mesa, tem festa de aniversário, tem velório. Então, assim, qual que é o meu papel como médico, de certa forma, né? O que eu preciso de entender nesse processo é já perceber que se eu não souber nada sobre a relação inicial, quer dizer, pode ser um cachorro de oficina que toma conta de uma distribuidora de gás, não vê pessoas, à noite é solto para matar assaltantes, né? E come pelo portão, né? As pessoas jogam comida pelo portão, ninguém convive com ele, pode ser um animal que dorme com uma criança. E é isso que a gente vive, essa diferença brutal que existe entre o que o animal representa na família de diferentes formas, muda totalmente a forma com a qual você vai se relacionar com essa pessoa. E aí entra esses pontos principais para a gente entender que na emergência, e na emergência inclui o óbito, a comunicação da piora de um quadro durante uma cirurgia, durante uma internação. E hoje em dia as coisas voam. As notícias ruins sempre andaram rápido, com rede social andou mais rápido ainda. Em rede social isso pode se tornar um inferno. Existem pessoas que influenciam muitas outras pessoas, né? E elas podem transmitir o momento de raiva e de tristeza delas para um público, tornar isso público. Então você tem uma perda volêmica importante numa castração, que é uma cirurgia eletiva. Olha quando eu falo da normalização da mediocridade. O acidente de perder um pedículo numa cirurgia de castração, ele não pode acontecer, mas ele acabou sendo normalizado de alguma forma. Um animalzinho desse perde uma quantidade de volume importante, ele acaba indo para casa, desacordado, com a mucosa pálida. Quando a gente deixa uma mensagem, um áudio no WhatsApp, a gente tem que saber a responsabilidade que isso vai gerar, né? De repente começa a circular, se torna uma ferramenta pública, está disponível na internet para todo mundo escutar, e basicamente assim, a gente diz, olha, ela perdeu muito sangue, é assim mesmo, vou fazer o exame por desencargo de consciência, e você tem que ter paciência, né? E a proprietária termina esse vídeo, né, em prantos, dizendo, olha, eu levei ela na bolsinha e estou voltando com ela numa caixa de isopor. Você tem que conhecer o que você vai comunicar. Você não pode permitir que aquele momento ruim daquele momento, onde você pegou o telefone rápido e fala, deixa eu responder esse infeliz aqui, que eu tô puto, que eu tô bravo, que eu tô triste. Opa, você sabe que o melhor remédio para a ira é o adiamento. Sempre vai ser assim. Não permita que essa correria te atire sobre uma família para dar uma informação sem você saber o que você está dizendo. Você está se iludindo pela grande matrix complexa que é das relações, onde a sua velocidade, o seu humor daquele momento tem que se encaixar como o alinhamento do queijo suíço, né, de Rees, né, na lei dos processos. Né? Você tem que estar sintonizado. Dá um tempo na sua loucura, freia, revisa o prontuário, entende o que está acontecendo e seja mais cuidadoso. No mínimo, olhando todos os exames, as mensagens, pedindo para voltar o mais rápido possível. E se você não é responsável pelo caso e pegou o telefone, pior ainda, assume a responsabilidade para você. A responsabilidade é extremamente sua naquele plantão. Ah, mas é retorno, é de outro colega. Corre atrás da informação. Porque notícia mais família é igual a caos, a imprevisibilidade. E eu tenho que tomar cuidado demais, porque eu não consigo prever a reação das pessoas na informação que eu vou dar. De repente eu diria que, nossa, não tinha que reagir desse jeito. Ela fez uma tempestade em copo d'água. Sabe o que é isso? Falta de sintonia. Assim como sintonizar gera approach, correta approach, ameno, abordagem inicial calma, tenta não transmitir sua expectativa, sua ansiedade para frente. Quer dizer, pergunta primeiro para o proprietário, para a família, né, o que ele sabe sobre o animal, sobre o procedimento, como é que é a relação dele dentro de casa. Tenta uma abertura para começar a ter um pouco da história, as informações que eles já tiveram
no prévio da cirurgia, eles sabiam que a cirurgia tinha risco. Tem um termo para isso de forma correta, como a gente viu na aula passada. Vai criando uma agenda dentro desse processo e vai colocando isso em prontuário. O proprietário dorme com o animal, o proprietário tem uma relação de pai e filho, e começa a deixar as primeiras reações ali. Eu nunca esqueço de um cliente que eu ofereci uma mastectomia como tratamento de uma massa, para remover uma massa mamária de uma cadela, e ao explicar que ele teria que fazer um curativo 3 vezes por dia e retornar na clínica para retirada dos pontos, ele se assustou com uma ofensa. Como assim? Doutor, o senhor ficou maluco? Eu trabalho, o cachorro fica sozinho o dia inteiro, eu não tenho tempo de ficar fazendo curativo. E não estou entendendo essa história de ponto. Que ponto? Como assim ponto? Ponto daqui até aqui? Eu não quero ponto, não. Morro de agrura de ponto, de sutura. Eu não posso ver essas coisas. Antes de operar. A cirurgia foi abortada. Olha, o senhor vai ter que pensar melhor dentro de casa qual que é o objetivo. Então, assim, tem que sintonizar. Isso é manual. Quando eu digo manual, é que não pode ser digital. Esquece rede social, WhatsApp, áudio, mania de áudio. No mínimo, pega o telefone e conversa com a pessoa. Ela tem que saber que tem um humano ali atrás. Mas marca. Quantas vezes a gente tem tido dificuldade de falar, chama o proprietário aqui. Essa segunda camada de chama o proprietário aqui, porque as pessoas reclamam também pelo áudio, jogam a ira pelo WhatsApp. Adia a ira. Fala, olha só, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café junto, deixa eu entender onde é que eu errei. Como que eu posso pedir desculpa para o senhor, para a senhora, pelo que aconteceu? A rotina digital está estragando esse contato direto de conexão com as pessoas e não é um problema, é uma característica dessa nova geração, do pessoal que está aí abaixo dos 30 anos principalmente, de não querer conectar diretamente. Até porque, quer dizer, e muitas vezes as pessoas são punidas por pegar no outro, né, por abraçar, por dar um beijo, por encostar, né? Parece que isso acabou, ainda mais com essa questão dessa emergência de saúde mundial que aconteceu e ninguém mais se encosta, as relações estão frágeis, estão por uma pedrinha. E a gente tem que tentar manter dentro do ambiente hospitalar a mesma relação que o proprietário construiu lá fora com o paciente dele ao longo de 10, 12, 20 anos de idade. Nossa, mas você falar isso, você está dizendo que a gente tem que se envolver com o paciente? Olha, até uma medida, e de novo, nós estamos aqui para uma discussão, né? A minha opinião é de que sim, você tem que se envolver. Agora tem um limite, porque senão sua gasolina acaba. Nós somos a profissão que mais vê morte em todo o planeta. Então, assim, é muito comum aquele caso onde um animal chega e ele conviveu desde a infância daquele cliente seu, né? Aquele cliente que ganhou aquele animalzinho com 5 anos de idade e agora ele tem 20, o cachorro tem 15. E você ficou no plantão horas, virando plantão, 24 horas, 36 horas. Quantos colegas postam isso o tempo todo? 70 horas de plantão para salvar o Bob. E aí ele vai e morre. Você perde ele. Você vai dar essa notícia sozinho, gente? Já está envolvido, a família está envolvida. Eu sei que te deixa muito mais humano fazer isso, mas acaba com você. Chama um colega. Pede ajuda. Compartilha. Dentro daquela família, quem está um pouco mais afastado? O cachorro era do filho? Chama a mãe primeiro. O cachorro era da mãe? Chama o pai. Olha, aconteceu isso, a gente precisa de ver como é que a gente vai passar a notícia para frente. E não só de morte, mas notícia terapêutica também, né? A gente decidir se eu vou fazer uma cirurgia, uma transfusão de sangue, o início de um vasopressor por cateter central. Má notícia, gente, é igual colar um esparadrapo em cima de uma ferida, né? Como é que você prefere que o curativo seja trocado? Você aí que já se machucou, você prefere que arrancar de uma vez ou você prefere ir tirando devagarzinho? O que te dói menos? Tem gente aí que vai se dividir. Aliás, tem um lindo experimento que o professor Dan Ariely fez no livro, no best-seller, né, Previsivelmente Irracional, vale a pena a leitura, de uma tríade, né, do Positivamente Irracional e a Verdade sobre a Desonestidade. Vale muito a pena vocês lerem esses 3 livros. Então, assim, não é igual para todo mundo. Tem gente que, olha, seu cachorro morreu. E tem gente que precisa te colocar no telhado, como diz o outro, né? Ó, ele está piorando, etc. Vamos lá, vamos conversar. Então, será que a família está preparada? Tem suporte financeiro, psicológico para suportar um tratamento longo? Como é que você vai me oferecer uma quimioterapia com radioterapia, com não sei o quê, com 5 cirurgias?
Será que alguém da família acabou de falecer por câncer também durante aquela semana? Ou o pai do proprietário está na UTI, entubado, e você acaba de pedir para entubar o Bob também? Aí vocês vão falar, pô, mas caramba, como é que eu vou adivinhar essas coisas? Como é que eu vou saber que a mãe da minha cliente está na hemodiálise e que agora eu pedi para fazer hemodiálise do Bob, ela disparou a chorar igual uma louca? Eu não estou dizendo que você tem que adivinhar, estou dizendo que você tem que sintonizar, se conectar, ter um tempo para entender com o que você está falando. Se preparar, puxar conversa, entender um pouquinho. Quanto antes você souber o quanto você pode se envolver, criar um roteiro, porque isso tudo é sobre storytelling. Notícia ruim é chute no estômago, ninguém quer. E ninguém quer dar também essa notícia. Né? Na alta, na morte, se é natural, se não foi. Tudo isso é complexo demais para a gente poder entender. Aí vem você ainda, né? Saiu de plantão na sexta-noite, não trabalhou o final de semana e apareceu na segunda. Pegou o bonde andando, porque o cara do final de semana saiu mortão, largou um monte de coisa lá para trás, o cara tá todo cansado, não anotou prontuário, não deixou recado, fez nada. Aí só avisa para você, fala assim, aí Rodrigo, tô saindo fora, porque peguei aqui sexta-noite, é segunda de manhã, eu preciso ir embora. E o Bob morreu. Sabe o Bob, aquele que você internou na quinta-feira? Pois é, acabou morrendo e tal. Liga pro pessoal lá. Aí você fala, puta, como é que eu vou ligar pro pessoal lá? Esperto, né? Pô, tem que ficar mais atento. Quer dizer, se você não teve tempo, pegou o bonde andando, não conseguiu dar uma abordagem mais customizada, né? É muito difícil enfrentar a família. Você não sabe se o silêncio é a ferramenta que eles vão ter, se é a agressividade. A agressividade que hoje está chegando no ponto das pessoas darem tiro dentro de clínica veterinária. Então, assim, eu tenho que entender aquele segmento do luto básico, né? Esperar, acolher bem, buscar uma abertura para falar, conseguir controlar a minha boca, né? Escutar um pouco mais, ser sutil. Então, seu João, Dona Maria, olha, putz, eu tenho certeza que o momento é super triste para vocês, então assim, cara, desabafa, a gente está aqui para isso, mas a gente tem que avaliar alguns pontos. Podemos ir lá fora um pouquinho? Vocês querem um copo d'água? Vamos conversar? Porque eu entendo isso tudo, né? Mas a gente tem que ser cirurgicamente afetivo. Né? Você acha que é um termo interessante. Então, lembra lá do CAPUM? O documento nosso de anamnese importante? Pois é. Você não distraiu aquele momento de gritaria para poder escrever? Então, enquanto a família está naquele momento, você fala, gente, olha só, preciso da ajuda de vocês para... Pensa no Bob, como que ele queria que vocês reagissem agora? Vocês acham que ele ia querer ver vocês assim? Né? Vamos dar uma olhada em algumas coisas por aqui. Agora, não vai me contar uma piada. Né? Não vai criar um momento que não é o correto. Né? Então, existem várias opções aí para vocês tentarem criar o seu roteiro, o seu storytelling para poder conversar com o seu proprietário. Mas eu gosto muito do Spikes, um protocolo não tão novo assim, tá? Para mais de 20 anos, saiu na The Oncologist em 2000. Protocolo de 6 passos, bastante simples, inicialmente encomendado aí para trabalhar com pacientes com câncer humanos, né? E o Spikes é simplesmente um algoritmo, né? Um mnemônico, para poder recordar que eu preciso criar o ambiente, notar o melhor momento de entrar, ser convidado, oferecer meu conhecimento, lidar com as emoções daquelas pessoas e aí sumarizar aquela relação. Então, Spikes basicamente se trata de S de sintonia. Então, olha, ensaio mental no espelho, olha só que bom, sintonizar. Eu faço com muita frequência, quando eu vou vir dar uma aula, quando a pessoa fala, nossa, como é que você guarda tanta informação? Repetição, repetição, repetição. Existem várias opções aí para você ver como isso funciona, mas eu dou uma dica, já que recentemente eu pude assistir Halftime, né, meio tempo, né, ou o intervalo do tempo, que é o filme sobre a história da Jennifer Lopez. Né, que alguns odeiam, outros amam, mas acho que o que é interessante ali é mostrar como que a repetição é importante. Por quê? O artista tem ali 7 minutos para se apresentar durante o intervalo do Super Bowl, o maior evento, né, dentro do futebol americano, um dos maiores eventos do intervalo da televisão do mundo, né? Então, são 7 minutos de show, né? E meses de repetição. Tudo é sintonia, é ensaio, é conexão com o seu time que está ali. Não vai dar certo se você cair do céu e tentar resolver de uma hora para outra. Até porque, se você não sintoniza, você não percebe. Você planejar a reação vai depender muito de todas as reações de clientes que você já teve.
Quando você já foi esfaqueado, já tomou tiro, já gritaram com você, te xingaram, já te beijaram, te abraçaram. Quer dizer, se isso nunca aconteceu com você, vai te dar muita insegurança. Então você tem que treinar com quem é mais experiente que você, quais situações que eles passaram e tentar mentalizar isso de alguma forma. Preparar para saber quais as perguntas certas você pode fazer, entender o seu grau e o da família em termos de cansaço. Quanto que eles realmente compreenderam o que você falou. Vocês entenderam? Quer que eu explique de novo? Vocês viram como é que a saúde do Bob está evoluindo de alguma forma? Então, a partir das respostas, você consegue entender. Gente, eu já tive cliente que me ofereceu um pernil de porco e um fogão em troca de uma cirurgia. Né? Tem gente que pagou com dólar, tem gente que, né, que não pagou. Já teve criminoso, né, que diz que numa briga do tráfico, um atirou no cachorro do outro, e essas pessoas aparecem na clínica. Quer dizer, tem de tudo. Eu tenho que corrigir desvios de informação e ruídos, moldar a notícia da melhor forma e esperar para ser convidado. O que é esperar para ser convidado? Muita gente quer informação detalhada sobre o que está acontecendo. Outros não estão preparados, querem desviar do assunto. Ou então não tem condição, seja social, seja física, seja mental, de receber uma informação. Como é que você vai explicar uma enteranastomose por ruptura de alça devido a um linfoma com sepse, com disfunção orgânica? Não dá. Se o cliente não consegue entender, para ele é cocô na barriga, é nó na tripa, né? Com qual desses clientes eu me sinto mais confortável? Com mais técnico ou com menos técnico? Independente disso, eu tenho que esperar ele me convidar. Doutor, dá para você me explicar melhor o que está acontecendo? Então você fica à disposição, fala, olha só, estou à sua disposição. E anota. Eu tentei falar com o proprietário, chamei para uma conversa, vai anotando isso no prontuário. O proprietário negou, não queria conversar. Não entra sem ser chamado. Isso é mais do que importante. Aí, quando você for convidado, você estava louco por essa parte aí, né? Louco para o cliente perguntar para você o que é piometra. Né? Então, assim, esse momento nunca vai chegar. O momento seu, o momento técnico, o momento da perícia, aquele que você sabe mais fazer, nunca vai chegar se você não preparar a sintonia, né? A percepção e a parte de ser convidado, né? Invitation. Tá, agora é a hora que você vai falar português mesmo. Você vai falar o dialeto do gueto ou o veterinarês camoniano. Essa é a hora que você vai chamar seu cliente de mano, de parceiro, de brother, ou velho, tudo bem? Ou de senhor, senhora. Né? É a hora que você vai explicar que a Klebsiella pneumoniae é uma bactéria ararará, ou tem um bicho no sangue do animalzinho dele. Né? Então tem para todo gosto. Agora, você tem que apertar a tecla SAP aí, porque não dá. Você passou para entender agora que não é sobre a sua comunicação só, é sobre como o outro está te escutando. Então que você tem que apertar o botãozinho que ele quer escutar. Eu não vou para um museu, sei lá, na Alemanha, e pego aqueles radinhos para poder explicar uma obra de arte e coloco no idioma que eu não entendo. E eu gostaria que fosse explicado de uma maneira que eu entendesse. Então, assim, já é a hora do Bob descansar? Descansar o quê, cara? Que conversa é essa? Né? Ou que bom que ele descansou, né, dona Maria? Não tem mais o que fazer, chegamos no final. Né? Quem decide isso é um outro contexto. Né? A gente precisa de compor isso tudo. E é claro, sim, as pessoas vão reagir de diversas maneiras. Como eu disse, eu já vi do silêncio ao grito, do choro ao silêncio, da raiva ao abraço. Já tive situações, nunca fui atacado fisicamente, mas fui ameaçado. Né? Já fui ameaçado por cliente com arma branca, né? Por um resultado dentro da clínica, já fui roubado, né? Mais de uma vez, dentro de plantão. Então, saber lidar com isso é seguir a sua responsabilidade. É não dizer o seguinte, nossa, acabou meu plantão, meu dia acabou, a semana acabou. Lembra que você continua, né? Os pacientes passam e você vai continuar tentando oferecer seu serviço. Então, oferece seu tempo para a família, seu espaço, a mão. Obviamente tem que acolher, tem que confortar. Não adianta, você está com 15 consultas marcadas pela frente, o seu dia às vezes vai travar por causa de uma situação dessa, sim. E você tem que saber lidar com isso. Faz parte do game de ser médico, de conversar com as pessoas. Então não tem que ter pressa, não. Se vier com pressa, pegar a família e colocar num canto da clínica movimentado, cheio de gente entrando e saindo,
Não dá, tem que ter isolamento, tem que ter solidariedade, tem que ter validação de sentimento. É a hora que a gente vai sumarizar toda essa relação. Que antes de vir, seja com a notícia final do que aconteceu, de um acidente que você tem que explicar, ou um plano terapêutico mirabolante para aquela cirurgia cardíaca, ou mesmo paliativo, pergunta se ele está pronto para escutar sobre aquilo, se ele entende, né? Se ele sabe o que é paliativo, né? Se ele sabe o que é eutanásia. Cuidado com a expectativa. Põe no papel, ensina, escreve desenho, põe um vídeo, né? Aqui sim se replica de novo tecnicamente o que você tem que fazer de uma forma mais simples para constar em prontuário. Falou, conversei com o proprietário, ele disse que entendeu, eram 7h37 da noite, eu tinha um estagiário do meu lado. Então cuidado, a verdade ela acaba sendo dita de diversas formas e não é só isso. Em momentos diferentes a verdade ela muda, né? Se eu disser a verdade num momento de boa recepção é diferente de dizer a verdade no momento de ofensa. Então se você pulou algum pedaço, é agora que você vai descobrir. Então você está o tempo todo assim, ó, balançando o cliente na sua mão, tentando resolver esse trinômio, animal, paciente e você, equipe muitas vezes. Né? E claro que eu não estou querendo dizer para vocês que a gente tem que ter, tem que ser, como eu poderia dizer, não é que frio não é a palavra, que frio é um pouco mais extremo, mas eu não estou querendo dizer que vocês manejem isso de forma manipuladora. Vocês têm que ter tido paixão pelo que vocês estão fazendo. Seja eu, seja meu irmão, meu querido sócio aí, Dr. César Ribeiro, no começo das nossas carreiras, a gente, cara, por que a gente não volta, né? A gente não volta, não, a gente sempre, no nosso caso especialmente, a gente nunca perdeu isso 20 anos depois ou 20 anos antes, né? De estar perto de paciente, de conversar com as pessoas. Eu não me tornei uma pessoa arrogante que não conversa com pessoas durante o tempo, mesmo com o sucesso que eu possa ter tido dentro da minha carreira. Quando a gente pega a nossa empresa hoje, a gente tem lá o propósito, né, que é um pouco da adaptação de uma missão. Eu quero aproximar a veterinária do público final, orientando, cuidar, defendendo saúde única, né, protegendo vida. Essa é a minha missão o tempo todo. Né? E eu uso do amor aos animais e às pessoas com respeito e empatia, disciplina, honestidade, humildade, são meus valores. Tentando inovar sempre, desperdiçando um pouco. Você aí, CPF, você aí, aluno, você que está trabalhando com alguém, você já tem as suas premissas? Você criou a sua missão como veterinário? O que você quer ser daqui 3 ou 5 anos, que é a sua visão? É importante isso. E quais valores que você vai praticar? Porque é assim que você vai conseguir gerar e garantir a oportunidade que você tem de oferecer a famigerada, né? E a tão esperada e tão sonhada quádrupla meta, que é dar qualidade com acesso, eficiência e equidade, é poder tentar tratar todos os seus clientes com a melhor veterinária do mundo, né? Uma medicina agradável, que mesmo com a morte, possa produzir uma boa memória por parte daquela família. Então, eu espero que com o protocolo Spikes, um pouco dessas histórias tenha ficado um pouco mais simples para vocês entenderem como que a gente conecta a parte técnica, a parte documental, com essa questão da comunicação dentro das nossas unidades. Perfeito? Não sai daí não, que a gente vai ter mais um recadinho aqui para você. Olha só. Pois é, eu queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui, por acompanhar a gente. A gente teve milhares de colegas aqui inscritos participando da Semana do Paciente Grave. Foi a Semana do Paciente Grave mais impactante de todas até hoje. A gente conseguiu criar uma trajetória de valorização do seu trabalho. Eu entendo que você pode ser, nossa, a luz nas famílias aí que têm animais de estimação. A gente vê a dificuldade que é o volume de pacientes abandonados no nosso país. Não sei se você sabia, mas nós estamos falando de algo próximo de 20 milhões de animais abandonados aí no nosso país que não conseguem um lar, fora os outros 110, 120 milhões de animais que estão dentro das residências de pessoas no nosso país. Então a gente tem um papel aí grande, animais que operam, né, que trabalham em forças de segurança, por exemplo, no seu dia a dia, que não tem uma família, né, são animais de puro trabalho, que estão lá na polícia, no exército, no departamento penal, cumprindo um papel na sociedade. Você tem animais que estão em ONGs, né, fazendo de tudo para terapia assistida. Você tem animais que estão dentro da casa das pessoas. Então não são só as vidas humanas que estão em jogo aqui, né? Então eu entendo também que existe uma discrepância gigante das médias salariais de veterinário.
entre veterinários, e se eu ficar me comparando o tempo todo com a medicina humana, isso aumenta. Quando você vai para o mercado de governo também, você tem vagas para concurso, você vê a diferença que é o tratamento do veterinário muitas vezes. Agora na pandemia a gente viu a dificuldade que foi, você é saúde única para ficar na linha de frente, ajudando em hospital de campanha de Covid, mas na hora de receber a vacina a gente teve que brigar muito. Então a gente vê muita gente sofrendo com insatisfação, hora exaustiva, desumana, né? O quadro é triste mesmo. Então assim, o que eu faço aqui é tentar contribuir com vocês para que vocês encaixem numa posição melhor. Então eu tenho muito orgulho de estar ensinando isso para vocês, porque se vocês fazem uma trajetória boa, e eu tomei muita pancada nesses 25 anos de veterinária para alcançar uma situação de grande conforto profissional que eu tenho hoje, que aliás está me permitindo doar meu tempo mais. Seja aqui, seja de novo no nosso trabalho social junto às forças de segurança, ajudando a treinar os condutores de animais de várias forças de segurança aí no país. Eu fico muito feliz de poder transmitir isso, não precisar de cobrar por isso, é um tempo de doação que eu tenho, sem interferir no meu dia a dia. É o que eu faço com muita felicidade, poder agora devolver. Eu sempre digo isso, assim, eu fui treinado, eu fiz minha graduação numa universidade federal e eu acho que eu tenho um compromisso com a sociedade de devolver isso, por isso que a gente está aqui, né? Você lembrar um pouco de como eu comecei, quer dizer, eu saí lá do meu comecinho de ser um veterinário que, cobrava pouco, não sabia cobrar também, vivia bravo, gente. Eu lembrava disso lá no início, chutava a porta, derrubava armário, gritava com as pessoas. Era difícil, daquilo ali até hoje poder viajar com muito conforto, né, por toda a América do Sul, Europa, poder ser chamado para dar aula no mundo inteiro, poder trabalhar com os melhores hospitais do Brasil, né, ter tido a oportunidade de me titular na minha especialidade, ajudar a criar a especialidade, escrever 4 livros. Eu passei por um caminho bem tortuoso para chegar até aqui. Foram 25 anos, eu não estou dizendo que vocês vão gastar 25 anos. Mas esse caminho tortuoso tem um fim, né? Tinha sempre um objetivo. Então, assim, não perde a última aula, né? A aula 4, a gente vai dizer que todas são importantes, mas esse é o fechamento, né? Eu vou tentar sedimentar esse conhecimento técnico, jurídico e de saúde mental em algumas situações para a gente poder discutir isso. E, cara, se você conseguir entender como é que conecta, pode ter certeza. No tempo certo, você vai conseguir estimar uma melhoria da sua remuneração, começar a qualificar melhor o seu trabalho e fazer uma jornada para ser, sim, um desses profissionais mais bem pagos do mercado. Então, assim, eu até entendo que você pegou aqui no meio do caminho, alguns chegaram aqui direto nessa terceira aula. Então, olha só, não vou te dar brecha mais não, hein? Assiste as outras lá, coloque em ordem. Vou colocar na sua mão todas as informações que você precisa, esses detalhes que de repente faltaram. Preciso da sua colaboração na rede social, vai lá, deixa um feedback, manda uma DM, gostei e tal, mas tô com uma dúvida naquela parte do jurídico, será que dá para você discutir? O nosso conteúdo aqui da aula 4 vai depender muito também de você, de tudo que você deixou de dúvida para a gente, né? O que você precisa aí para ter seu ambiente de trabalho com clientes satisfeitos, né? Gente querendo ser atendido, olha, eu só vim aqui por causa do Rodrigo, né? Isso é o que todo mundo quer, de alguma forma. Então, você quer chegar nesse topo aí, vamos embora. Legal demais que você assistiu até aqui. Te vejo lá na aula 4 e é o que vai te ajudar a separar, né? O amador do profissional, a criança do adulto, melhor remuneração, melhor vida aí para vocês como médicos veterinários. E, cara, eu vejo você lá. Grande abraço.